Oi gente, Canal Livros, eu sou a Ive, aqui é o meu amor pelos livros e sejam muito bem-vindos ao vídeo em que eu vou indicar para vocês um livro para cada letra do nome Meu Amor pelos Livros. Hoje, 19 de setembro, o blog completa 13 anos. E eu achei que seria de bom tom indicar para vocês livros que comecem com as letras que formam o nome do blog, Meu Amor pelos Livros. Aqui teremos indicação de clássicos, teremos indicação de farofa, teremos livros que eu falo muito nos vlogs e tem livros que nem eu lembrava que estavam na minha estante. Mas o objetivo é realmente fazer indicações diversas, plurais. Para alguns livros eu vou descartar o artigo, o, a, os, as, e alguns eu vou seguir ao pé da letra. Então bora para as indicações que formam o nome do blog. E a minha primeira indicação, descartando o artigo, para a letra M eu indico O Menino do Pijama Listrado, do John Boyne. John Boyne é o meu autor favorito, eu falo isso diversas vezes. E este foi o primeiro livro que eu li do autor. É uma história em que vai trazer o filho de alta patente do exército nazista. Essa família vai se mudar para vizinho de um campo de concentração, onde o pai deste menino é responsável. E este menino, que chama-se Bruno, vai acabar fazendo amizade com uma criança que mora dentro do campo de concentração, mesmo que eles estejam separados pela cerca ali. É uma história bonita de amizade, é uma história inocente, onde ambos não sabem o que está acontecendo no mundo, e esse livro tem um final muito triste. Eu gostei demais dessa história, eu sei que ela tem aí alguns furos históricos, mas essa é a minha indicação, e eu gosto muito deste livro, porque foi este livro que me apresentou John Boyne. Para a letra E, eu quero indicar Eleanor Oliphant Está Muito Bem, da Gail Honeyman. Este livro foi um pouquinho hitado lá em 2017, 2018, mas nunca mais ninguém falou sobre ele. A autora nunca mais publicou nada, mas este livro aqui é muito bom. Nós temos a Eleanor, uma mulher adulta, que tem ali uma certa inabilidade social, ela não tem muitos amigos, ela é extremamente sistemática no seu dia a dia, e ela tem um passado que a gente não consegue saber do que se trata. Ela vai dando indícios ao longo da narrativa que algo muito sério aconteceu com ela no passado. Ela tem marcas de queimaduras do corpo, ela é muito reticente para com a sua família e ela periodicamente faz ligações para a mãe que está em algum lugar de onde ela não pode sair. Enfim, é um livro que tem um certo alívio cômico, mas na verdade ele é extremamente intenso. Eu gostei demais dessa leitura e pretendo reler aí em breve. Para a letra U, eu vou indicar um dos meus favoritos da vida, Um Homem Chamado Ove, do Frederick Backman. Este livro é maravilhoso. Acredito que muita gente já conheça este enredo, porque se tornou um filme muito bom também. Na verdade, ele já tinha uma adaptação para o cinema, mas era da versão sueca, poucas pessoas tiveram acesso. E depois Hollywood fez uma versão dele, mudando o nome do Ove para Otto. Mas as duas adaptações são muito boas. Aqui nós temos o Ove, um homem ali de 59 anos, que enterrou a mulher há pouco tempo, ela faleceu em função de um câncer, e eles eram muito apaixonados. E após a perda dessa mulher, ele também foi obrigado a se aposentar. Então ele está se sentindo extremamente inútil, ele não tem a mulher que ele ama, e ele não trabalha mais naquilo que ele adora. Então ele decide se desviver. E aí, toda vez que ele tenta acabar com a própria vida, uma família muito barulhenta, mas muito carismática, ali da rua dele, decide atrapalhar. Ele acaba se afeiçoando muito a essa família, as crianças dessa família, e a jornada do Ove vai se transformando. Este livro é muito bom, ele é muito engraçado em determinados pontos, mas ele é muito melancólico em outros. Essa é a minha indicação para a letra U, leia, é maravilhoso. Para a letra A de amor, eu vou indicar A Poeta X, da Elizabeth Azevedo. Este livro aqui, ele é um YA, mas ele é um YA muito profundo, muito intenso. Aqui nós temos a Kiomara, ela é uma adolescente de ascendência latina, eles são muito humildes ali na comunidade em que eles moram, a família dela é extremamente católica, e a Kiomara, ela não se dá muito bem com a mãe dela. E para evitar embates, para evitar brigas diárias, tudo que a Kiomara sente, ela coloca em um diário. E são palavras muito fortes, muito sentimentais e com uma construção muito bonita,
e faça com que ela se sinta de fato uma poetisa. Este caderno vai acabar caindo nas mãos erradas. E aí temos toda a premissa do livro. Elizabeth Acevedo escreve muito bem, ela sabe muito bem como colocar sensibilidade e dureza nas construções, na sequência de eventos, na interação dos personagens. É uma escrita maravilhosa. Este livro aqui, ele é em versos, então ele é muito fácil e rápido de ler, mas ainda assim é extremamente intenso. Todos os livros que eu li dessa autora eu amei, não foi diferente nesse aqui, um dos meus favoritos. Leia Elizabeth Acevedo, ela é muito boa real. Para a letra M, eu indico um clássico, e é um clássico e calhamaço, eu indico Os Miseráveis, do Victor Hugo. Aqui nós temos uma história em 1.500 páginas que vai se passar na França, contando a história de um homem que foi preso ao roubar um pão. Porém, ele fica 19 anos preso. Não por roubar um pão, mas porque ele tenta fugir várias vezes e aí ele é pego e aí a pena dele vai aumentando. Aqui a gente vai ter um recorte muito duro, muito cruel de uma sociedade injusta, de uma sociedade em que as diferenças sociais acabam resultando em violência, em descaso. Temos uma história muito, muito boa. Não é um livro muito fluido, mas também não tem aquela característica de ser clássico, com uma linguagem muito rebuscada. A minha grande dificuldade quando eu li esse livro foram as digressões, quando o autor para explicar o momento político em que a França se passava, mas salvo isso, foi uma leitura que eu fiz em 15 dias, porém eu estava no meio da pandemia, estava em casa, então eu podia me dedicar tanto a um livro desse. Enfim, é um livro muito bom, é um livro muito bonito, um livro que vai trazer personagens femininas muito bem desenvolvidas. Existem algumas adaptações que são muito boas deste livro, mas a leitura ela é imperativa. Tu precisa conhecer essa história do começo ao fim para sentir o impacto que Victor Hugo queria causar. Muito bom de verdade. Para a letra O, eu vou indicar um livro que eu nunca falo, mas que eu amo muito, muito, muito. Eu indico Orgulho e Preconceito, da Jane Austen. Todo mundo conhece essa história, é uma das histórias românticas mais lindas da literatura. É um clássico que atravessa gerações e não é à toa, porque realmente é um livro bonito, bem escrito e muito bem argumentado. Aqui nós temos a Elizabeth, que é uma garota ali de uma classe social um pouco mais humilde, conhecendo o Mr. Darcy, o Sr. Darcy, que é um homem que goza ali de um conforto financeiro diferente da família. Eles são um casal tão bonito, e acho que começou aqui essa questão de inimigos para amantes. É uma história muito, muito bonita. Essa minha edição aqui é da Martin Claret, nesse corte maravilhoso, mas a primeira vez que eu li esse livro, eu li numa edição pocket, página branca, letrinha, e ainda assim a leitura foi muito maravilhosa para mim. Pretendo reler esse livro aí numa próxima maratona de releituras, porque merece estar mais fresquinho na minha memória. Adoro essa história. Para a letra R, vou descartar o artigo e vou indicar A Ruiva Misteriosa, da Alice Clayton. Eu li este livro tem 10 anos. Na época ele fez um sucessinho, mas todo mundo esqueceu essa história e esqueceu também a autora. Aqui nós temos uma farofinha muito gostosa. Nós temos uma mulher um pouco mais velha, fora do padrão, se envolvendo com um ator de Hollywood aclamadíssimo, galã e mais novo. É uma história cheia de sensualidade, cheia de humor, que vai trazer um pouco aí dos bastidores do cinema e das produções televisivas. Enfim, é um livro gostoso, leve, engraçado, com muito humor e muito romance. Eu adorei. Para a letra P, eu vou descartar o artigo novamente, vou indicar mais um livro do John Boyne, dessa vez é O Pacifista. Este é o meu livro favorito do John Boyne. Eu reli tem aproximadamente um ano e ele me impactou outra vez, então ele não poderia ficar de fora dessa lista. Aqui nós temos o Tristan, ele é um ex-combatente da Primeira Guerra Mundial, ele está voltando para casa ali após aquele período horrível de guerra, e ele decide encontrar a irmã do seu melhor amigo, do Will, para devolver para ela as cartas que ela escreveu para o Will enquanto ele estava na guerra. O Will faleceu na guerra. A gente começa lendo essa história sabendo que o Will está morto. E o Tristan, além de devolver essas cartas para a irmã dele, ele quer contar um segredo sobre a morte do Will. É um livro muito triste, é um livro muito intenso, é um livro que vai falar de um amor proibido, mas é um livro maravilhoso. Se tiverem oportunidade, leiam.
Para a letra E, não poderia ser outro, eu vou indicar Eu, do Rick Martin. Rick Martin é o meu grande ídolo, sou apaixonada por este homem desde os meus 8 anos de idade, então este livro tinha que estar aqui. Eu tenho algumas edições deste livro, mas eu trouxe aqui para o vídeo a minha mais antiga, que está com as páginas bem amarelinhas, cheias de marcações. Aqui nós temos a autobiografia de um homem que começou a trabalhar com 12 anos, ali sob os holofotes, e que tem hoje 41 anos de carreira. Enfim, é uma história muito bonita, claro, é o meu ídolo, eu sempre vou elogiar, mas aqui a gente tem nuances que o grande público não conhece sobre o Rick Martin, como, por exemplo, ele ser um grande parceiro na ONU combatendo o tráfico humano. É um livro maravilhoso, óbvio, eu só tenho elogios porque é o meu ídolo, mas se tiverem oportunidade, leiam, é muito bom mesmo. Para a letra L, eu trouxe Lembra Aquela Vez, do Adam Silveira. Atualmente ele está sendo vendido com outra capa, mas eu acho essa capa aqui perfeita. Lembra Aquela Vez vai trazer uma EA com distopia. Nós estamos vivendo aqui uma sociedade em que existe um procedimento em que as pessoas podem apagar a memória, uma fatia da sua memória, um fato, um intervalo de tempo, enfim, é isso. Aqui nós temos um adolescente que o livro começa ele chegando em casa e encontrando o seu pai morto. O pai se desviveu e o nosso personagem principal aqui é o primeiro a encontrar. E aí ele vai ter que superar esse luto, ele tem um grupo de amigos muito bons, ele tem uma namorada muito legal, mas o livro vai se desdobrando, a dor deste luto vai aumentando e ele vai se descobrindo apaixonado por um dos seus amigos. E ele decide fazer o procedimento que é oferecido aqui nessa sociedade. O livro tem um plot twist absurdo, forte, que me deixou muito sem chão. E que no momento em que esse plot twist acontece, toda a primeira parte da narrativa faz muito sentido. É um livro muito bonito que vai falar sobre homofobia, sobre autoaceitação e sobre depressão. É meio bad? É, mas super vale a pena. Para a letra O, eu quero indicar O Ódio que Você Semeia, da Andy Thomas. Essa é uma história muito popular, fez muito sucesso na época em que foi lançado, ganhou uma adaptação maravilhosa, eu acho que é uma das melhores adaptações cinematográficas de livros. Aqui a nossa protagonista chama-se Star, e um dia a Star vai numa festa e ela reencontra um amigo de infância dela. E esse amigo vai dar uma carona para ela, existe uma abordagem policial e este amigo dela é assassinado, sem ter oferecido nenhum perigo para os policiais. No primeiro momento, a Star ela não quer ser associada a essa violência, ela não quer que os amigos da escola dela saibam que ela estava nesse episódio, mas aos poucos ela vai entendendo que ela é importante para que os policiais sejam punidos e para que as pessoas parem com essa violência absurda contra pessoas negras. É um livro muito bem escrito, é um livro muito sensível, é um livro que traz essa pauta racial, mas de uma forma muito bem didática. Não tem como você sair deste livro sem ter aprendido muito. É um livro muito bonito, Andy Thomas escreve muito bem e merece a sua atenção. Para a letra S, eu separei mais um autor queridinho, estou falando de Jeff Zentner, e aqui com Sessão da Meia-Noite com Rainy Delilah. Que livro delicioso. Aqui nós temos duas adolescentes que amam filmes de terror dos anos 80, aquele filme de terror bem trash. E elas têm ali, tipo, um podcast, um programa de rádio em que elas falam disso. As duas são extremamente amigas, mas elas têm vivências muito distintas. Uma tem uma família toda bonitinha, redondinha, e a outra tem uma questão de ter sido abandonada pelo pai. Porém, as duas conseguem ali, através da amizade, estabelecer uma conexão maravilhosa. Esse livro é lindo, ele tem um final maravilhoso. Se tu nunca leu nada do Jeff Zentner, esta é uma excelente porta de entrada. Apesar que eu sou muito cadelinha dele, eu amo todos os livros, mas este livro aqui é um bom começo se tu nunca leu nada dele. Para a letra L, eu trouxe Leitura de Verão, da Emily Henry. Esse foi o primeiro livro da Emily Henry que eu li. Eu acho que foi o primeiro livro que ela lançou aqui no Brasil. E ele vai trazer dois escritores que se conheceram na faculdade e ali tiveram um atrito, se reencontrando anos depois e fazendo um desafio de escrita um para o outro. Ela que escreve romances terá que escrever o gênero que ele escreve, que é uma literatura mais cult. E ele que escreve esse tipo de livro terá que escrever um romance.
Claro que no meio do caminho eles vão acabar se envolvendo e se apaixonando. É uma delícia, esse livro ele tem cheiro de verão, ele tem vibe de verão, ele tem sabor de verão. Então, se tu já está selecionando as suas leituras para o verão, coloque leitura de verão aí na sua lista, porque você não vai perder seu tempo. Maravilhoso. Para a letra I, eu trouxe Impostora, da R.F. Kuang. Esse livro foi um grande hit no ano passado e toda vez que eu penso nesse livro, eu penso com muita satisfação porque eu adorei essa história. Aqui nós temos duas escritoras em que uma faz muito sucesso e a outra nem tanto. Acontece que a que faz muito sucesso acaba morrendo e aquela que não teve tanto sucesso assim acaba tendo acesso a um manuscrito em que a outra não tinha compartilhado com ninguém. E ela decide publicar aquele manuscrito com o seu nome. E toda essa premissa vai se desenvolver com essa autora ganhando notoriedade por um trabalho que ela não fez. Este livro vai falar sobre apropriação cultural de uma forma muito didática, muito interessante e maravilhosa. Talvez o final não agrade todo mundo, mas a jornada de leitura desse livro é maravilhosa, é intensa, é inesquecível. Para a letra V, eu trouxe Ventos de Mudança, da Beverly Jenkins. Que livro maravilhoso, que escrita maravilhosa. Aqui nós temos um recorte histórico muito específico. Aqui nós temos os Estados Unidos, pós abolição da escravatura, e esses ex-escravizados tentando se manter dentro de uma sociedade que não foi formada para ele. Temos romance, temos sensualidade, mas o livro traz uma reflexão social sobre racismo muito séria, muito apropriada e também muito didática. Se tu nunca leu nada da Beverly Jenkins, comece por esse livro aqui, é perfeito. Para a letra O, eu vou aproveitar e fazer aqui o meu próprio jabá e vou indicar outra vez, escrito por ninguém menos que Ive Campos, eu mesma. Eu escrevi e publiquei este livro em 2017 e aqui nós temos um romance que eu escrevi porque eu queria ler este tipo de romance. Aqui nós temos uma mulher de 38 anos, diretora de uma escola de elite em São Paulo, se apaixonando pelo professor de história do colégio, que é 13 anos mais novo. Então ele tem 25 anos e ela tem 38. Acontece que, enquanto esses dois estão se apaixonando, acontece uma violência dentro dessa escola e uma aluna acaba perseguindo este casal. Enfim, a gente vai ter um romance com esse gap de idade, com muita música latina, uma reflexão sobre a fé, não tenham dúvidas, um final para deixar o coração quentinho. Está disponível no Kindle Unlimited e vocês me fariam muito felizes se pudessem ler. E para encerrar essa lista com a letra S, eu quero indicar um livro que eu li há pouquíssimo tempo, que ainda não tem no Brasil, mas está chegando. Estou falando de Swift Away, da Beth O'Leary. Esse livro é uma delicinha. Aqui nós temos um casal que se propõe a ter uma noite de amor casual. Eles só vão ali ter uma pegação, vão transar e no dia seguinte cada um segue o seu caminho. Porém, o mocinho dessa história mora num barco e eles passam essa noite de sexo casual em um barco. Quando eles acordam, esse barco se desprendeu ali do pier e está à deriva no oceano. E eles são obrigados a passar, eu acho que 12 dias juntos. Esse livro tem muito perrengue. Tudo acontece com esses dois dentro desse barco. Mas também tem a construção de uma conexão muito bonita, muito romântica e que merece a sua atenção se tu gosta de romance. Enfim, quando chegar ao Brasil, não perca tempo, leiam, é muito, muito bom, de verdade. E essas foram as minhas indicações, formando aí a palavra do meu amor pelos livros, que é o nome do blog que eu amo. Eu criei esse blog na época que todo mundo tinha um blog literário. Muitas pessoas não atualizam mais os seus blogs, mas eu continuo atualizando com fidelidade. Então passe por lá para ver as indicações. Essa é uma fatia da internet que eu amo muito e que me sinto muito feliz de estar à frente por 13 anos. Ok? Convido você também a me seguir lá no Instagram. Lá eu faço conteúdo literário também, faço fotos de todos os livros que eu leio, com um pequeno comentário sobre o que eu achei de cada leitura. E me segue também lá no Scooby. Lá tu consegue saber o que eu li, o que eu estou lendo e o que eu pretendo ler. Mas se tu não quiser passar em nenhum desses lugares, eu te espero aqui no próximo vídeo.